Alô, bom dia, meus amigos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. A quem não me conhece, sou a Filomena Carreira, do Sem Fronteiras. A quem me conhece, o meu alô. Sejam bem-vindos da mesma forma. Agradeço desde já o meu carinho, meu eterno carinho. E, acima de tudo, meu agradecimento especial a todos que, desde que eu voltei com força total, e isso vai mais ou menos há uns 2 meses e um pouquinho, que eu voltei a este canal que existe desde 2014. E chega a ser engraçado eu dizer existe, né? Porque a gente entra num canal e praticamente não usa o canal. E há 2 meses e um pouquinho, é que eu praticamente iniciei este canal, né? Portanto, as pessoas que começaram comigo há 2 meses a me dar força e a me estimular, a dizer força Filó, e que praticamente me descobriram, quando, no entanto, eu já existo há mais de 20 anos como humanitária. Eu agradeço a quem está me descobrindo agora, mas essa descoberta, para quem não sabe, já existe. Esta velha guerreira já existe há mais de 20 anos. Mas, de qualquer forma, o meu agradecimento muito grande a todos os ativistas que são bem mais jovens do que eu e que estão aí na luta e estão conhecendo uma velha guerreira, porque eu sou mais velha do que vocês, né? Mas eu acho que aqui, neste grande quesito, não importa a idade. O que importa é o amor a uma causa chamada Angola. Para variar, o assunto é Angola. Prometo que o próximo vídeo, que iria ser hoje, mas não vai ser, será o próximo, será sobre diversões da vida de Filomena, onde eu irei falar mais sobre coisas minhas, pessoais, momentos divertidos. Mas hoje, infelizmente por um lado, felizmente por outro, porque eu acho que falar de Angola significa advertir, mostrar ao mundo, não é? Tudo o que está ocorrendo como uma forma cautelosa, por um lado infeliz, eu acho que por um lado infeliz, mas por outro lado feliz, para que o mundo veja que nós angolanos estamos unidos a nível nacional e internacional, de que não queremos mais o movimento do MPLA, de que não queremos mais o presidente João Lourenço, nem todo o seu corpo ministerial, porque obviamente tudo que eu vou falar agora tem a ver com o corpo ministerial, e incisivamente agora, sou direta e objetiva mais uma vez a falar em ministra da Saúde, governadora de Luanda, que no caso é a Joana Lina, pessoa pela qual não nutro a menor simpatia, e esta simpatia vem de longos anos, e ela sabe disso. Simpatia esta que acho que foi dela que começou essa antipatia por mim, quando eu, há muitos e muitos e muitos anos atrás, para ser mais exata, não é, Joana Lina? Começou em 1999, quando ela ligou para mim e me pediu favores. Favores esses que começaram quando ela usou Manuel Aragão, e eu tenho provas disso, através do consulado de Angola no Rio de Janeiro, não é? Foi de lá que ela ligou para mim. E pediu favores, começando por pedir todos os meus projetos para levar para a instituição, no fundo não deixava de ser uma instituição, da primeira-dama Ana Paula dos Santos, da qual era parceira, e queria todos os meus... Ela não queria, ela exigiu todos os meus projetos, até, na época ainda, as imagens da TV Record, que me dava cobertura. Depois ela ia para São Paulo, depois já não ia mais para São Paulo, e como não ia para São Paulo, eu lembro que ele fez a pergunta, mas então se a senhora não vem para São Paulo? Se não for verdade, se você tiver a coragem, Joana Lina, tá? Vem responder aqui no meu canal. Se tu é mulher, se tu é macha, tu vem aqui no meu canal
criatura, responder, tá? Depois ela diz, eu não posso mais ir para São Paulo, querida, porque tem os meus filhos aqui, os meus filhos isso, os meus filhos aquilo, então vai até a região, eu não lembro já que região era, se ela na Vila Mariana, que ele se encontrava num flat, vai ao encontro do Manuel Aragão, que ele está no flat tal, e entrega para ele todo esse pacote daquilo que eu estou te pedindo, que envolvia projetos, envolvia as imagens da TV Record, que ela queria ver, que ela diz não ter dito, não ter visto, e queria ver. Coisa que eu acho muito esquisita ela não ter visto, que essas imagens correram o mundo quando eu fui para Angola, em 1999, com cobertura da TV Record, e obviamente isso era, a linha era internacional, mas no fundo ela queria a fitinha, né? Para ver direitinho, para depois copiar. E realmente ela copiou, não é? E eu fiquei insegura. Por que ela quer meus projetos? Por que ela quer fita? Por que ela quer tudo? Bom, resumo, eu realmente, com o meu assessor do lado, e o meu assessor bem que me avisou, não é? Disse, Filó, vão roubar teus projetos. Eu falei, pá, é uma realidade que pode acontecer, né? Ele falou, a realidade não, é certeza. Bom, mas assim fomos ao encontro do senhor Manuel Aragão, né? Que muito simpaticamente estava lá parado enquanto eu mandava chamar, esperando meia hora, e depois de meia hora, aquele senhor que estava tanto olhando, era o próprio Manuel Aragão, veio ao nosso encontro e recebeu os pacotes que levou para Joana Lina. E depois de ter recebido tudo, além de não ter recebido um obrigado, que era o mínimo, né? Educação. Mas estas pessoas que estão hoje no governo de Angola, que vieram lá do MUSEC e conseguiram chegar a estes postos, uma coisa que eles também não têm é educação. Nenhuma. Porque dizer obrigado, ter essa humildade, não tem. Acham que nós temos, eu já falei isso num outro vídeo, a obrigação daquilo que nós fazemos por profissionalismo, por sabermos, de lhes dar tudo. Portanto, não houve. Pelo contrário, ainda houve uma carta de Joana Lina me pondo abaixo de zero, dizendo que eu tinha os pés nas nuvens, que eu estava sonhando alto demais, que eu isso, que eu aquilo. Mas, no entanto, os mesmos projetos que ela me pediu foram os mesmos projetos que foram roubados para usar na fundação da primeira-dama. Não é verdade? Tu podes até dizer, estás te baseando em quê? Vou te processar. Epá, tenho tanto medo de ti, Joana Lina. Tanto medo de ti. Tu és tão profissional, que a cidade do Luanda é um lixo aberto. Assim como foste governadora do Ambi, não fizeste patavina de nada. Tu sim és a incompetência generalizada. És uma palhaça sem tamanho. Eu poderia entrar em detalhes pessoais e não o vou fazer para não te denegrir como mulher. Porque eu posso, diante de tantas informações que eu tenho a teu respeito, porque eu tenho muitas, eu só não vou fazer porque eu estaria me desqualificando como ser humano ao fazer isso com você. Estaria me baixando. Não preciso disso. Porque basta olhar para você. Qualquer pessoa de bom senso, Joana Lina, qualquer pessoa de bom senso, um pouquinho capacitada mentalmente, analisa você. Portanto, eu estou me só nivelando a nível profissional. O nosso primeiro grande episódio aconteceu em 1999. E de lá para cá, tu não me deu sossego. Não sei se o meu estereótipo te incomodou tanto, né? Que depois tu tentaste, a nível pessoal,
ficaram algumas coisas. Portanto, é assim, eu poderia partir para o pessoal e ser baixa, mas eu não sou. Eu vou só te cutucar a nível profissional. E como profissional, tu já andaste, pulaste em várias gaiolas. Em nenhuma tu conseguiste provar que foste boa. Nenhuma. Tu hoje és governadora, já foste do AMBO. Coincidentemente, na época em que tu foste governadora do AMBO, eu estava lá. Coincidentemente, foste visitar a Camela e eu estava lá. Fiz questão de não te receber. Fiz questão de não dar cara a cara com você. Porque senão ia dar problema. Porque eu não tenho gogó para engolir abacate. E tu és um abacatão. O meu tempo de filtrar abacatão já passou. Quando me disseram que eu tinha que apresentar um projeto para a governadora do AMBO, eu olhei para o senhor em questão e falei não. Expliquei os motivos e falei não. Eu apresento o projeto para a ministra da Cultura, Turismo e Meio Ambiente. E assim eu fiz. Para a governadora, nunca. Se fosse outra governadora, ou outro governador, faria. E nesse momento, por ser um projeto, não estava questionando se seria empelhada, se seria unida. Estávamos falando de um projeto profissional. Mas por ser você, eu disse não. Porque você, além de incompetente, e por haver uma guerra que eu nunca entendi, porque você é uma frustrada como ser humano, eu preferi, porque eu não gosto de brigar com sombras, com seres humanos sem luz, eu preferi não. A minha luz não gosta de bater com sombra. Sabe como é que é? E tá aí. Do tempo em que eu estive no AMBO, eu não vi nada acontecer. Depois tu foi a Camela, e o período em que tu teve, naquele dia na Camela, eu fiz questão de ficar na minha casa, quietinha. E as pessoas que conviveram com você naquele dia na Camela, chegaram a mim e me contaram a história, o filme que foi, no momento que tu passou na Camela, e que foi uma verdadeira palhaçada. Diz que foi quase como um cinema americano. Você deve se achar uma estrela. Eu só pergunto se você é estrela do lixo. A que não faz nada. A que acha que pode tudo. E que, afinal de contas, tu, a ministra da Saúde e tantos outros, tem cobertura da grande estrela de Angola, João Lourenço. A cúpula. Perguntei já também à sua colega, né? Porque no fundo são todos colegas. A ministra da Saúde. Fiz um vídeo para a ministra da Saúde. Questionei a área da saúde. Perguntei à senhora Silvinha o que é que ela está fazendo. A saúde está no chão. Um dos últimos vídeos, praticamente o último vídeo, eu mostrei como é que está a área da Covid. O hospital que cuida da Covid, senhora governadora, senhor presidente da República. Se aquilo é um hospital, para mim aquilo é um cemitério. Portanto, vocês todos, presidente da República, governadora de Luanda, onde está esse hospital, ministra da Saúde, vocês são responsáveis. Aquilo está em Luanda.
E vocês estão se marimbando para o povo, para a nação angolana e para esta área da saúde. Vocês são responsáveis diretos por esta área. Vocês estão se lixando para o povo, para a área da saúde. E quando eu falo área da saúde, vou mais longe. Não é só para o povo paciente, é para o povo que também cuida. E como eu sempre digo, eu provo. Entre desobediência civil moral, parafraseando Mahatma Gandhi, e o pôr a ordem, os médicos e a direção do hospital continuam num medir de forças com punhos de ferro. Porque achamos que não são pessoas sérias, achávamos que as pessoas da igreja, a sociedade sabe que há a reserva moral, mas hoje está ao contrário, porque é só atrás da mentira. O que justifica são essas situações que está decorrendo. E eles desmentem das transferências enquanto que somos transferidos. Se ir lá no pontómetro, ninguém não vai apontar nada. E nós temos algumas guias frustradas de transferências, contado por nome dele, e eles negam. Apesar dessas represálias, os ostracismos ainda assim vão continuar a defender o vosso direito, e a greve vai acontecer caso eles não venham negociar como deve se negociar convosco. Não, essa é uma classe ciente. Dentro da sua consciência, sabe o que é bom, o que é mal. Nós vamos continuar a reivindicar os nossos direitos. Vamos continuar a reivindicar o nosso direito. A quem tem direito é que deve vir dar só para mostrar a imagem um pouquinho, tá? Porque nós fizemos a nossa parte, falta a outra parte. As greves vão continuar. Essa é a terceira fase. Depois da terceira fase pode vir mesmo a 10ª fase, até lá. Até quando eles resolverem os nossos problemas. Mas nós vamos continuando com as nossas greves pacíficas. Nós sentimos, porque a greve não seria a melhor via, mas é o último recurso que a Constituição nos oferece. Porque depois de todas as tentativas não resultarem, vamos à greve. É a fase em que estamos. Não estão só apenas a reivindicar a questão do aumento da melhoria salarial, mas também das condições de trabalho. Exatamente, não é só as condições de trabalho. Não só para os profissionais, mas para os doentes também. Essa unidade é orçamentada. Muitos dos funcionários, mais de 200 funcionários, 240 e tal funcionários, são da função pública, em que a instituição não tem nenhum custo. E até nem tem banco de urgência. Sim, o hospital não tem banco de urgência. Não tem banco de urgência. É um dos pontos. Então, existem vários pontos no caderno reivindicativo em que toda pessoa de bem ou alguém consciente não precisava ter gente reivindicar, porque aliás estamos a ajudar o papel dele. Como se diz, quando os elefantes guerreiam, quem sofre o capim, o Sr. Pedro foi tirado do conforto da reforma, fruto dos 30 anos de serviço. Agora, forçosamente teve que voltar, mas francamente não sabe mais o que há de fazer. Depois de 3 meses na reforma, me chamam mais para vir trabalhar. Agora, vamos transferir para ir mais aonde? A pessoa que já batalhou aqui durante 30 anos. Não são 30 dias. Adivina, desde a subida do novo diretor, o Sr. Miranda, as coisas estão tudo estragadas. Então, Sr. Miranda. Mancha até a Igreja Católica. Toda a gente fica manchado devido a uma pessoa. É a coisa que os funcionários aqui estão muito sentidos. Estão muito tristes com a direção. E nessa altura tudo que vocês querem é que vos possam dar as condições e sobretudo o senhor que volte à sua reforma normal. Sim. Se possível, volta à reforma normal. Porque onde é que vão me transferir? O que é que eu vou fazer mais? Quantos anos que eu vou trabalhar lá para a reforma? Trabalhou já 30 tínhamos anos, dado tá? o certificado de mérito. O certificado de mérito está comigo na minha casa. Como é que vai ser? Somos cerca de 30 e tal pessoas que estávamos na reforma. Agora foram chamados. E depois fomos chamados. Estão sendo chamados Todos de volta. fomos chamados. Só inclusive um doutor que disse: eu sou doente, já não posso mais trabalhar. Foi diretamente na casa dele. Não queria mais trabalhar. Mas todos os nossos colegas sempre estamos a trabalhar. A guia de transferência que deveria ser individual, a direção
deu uma coletiva para os cerca de 40 médicos e ela é uma consequência de os médicos terem reivindicado a atualização do salário. Não está a correr bem, estamos a sofrer uma intimidação, estamos a sofrer ameaças, às vezes até a própria polícia, como estão nos ver, nós a discutir com a polícia. Nenhum momento que nós ficamos, nem a direção nunca diz a verdade, Manda ver, ontem os pacientes foram reclamar a ponta os doentes da infecciologia e a tuberculose. Para saber por que essa terceira greve, que os doentes não estão sendo atendidos. Foram pedir a reclamação na direção do hospital. A direção do hospital liga para a unidade da polícia, veio polícia que nós estamos a vandalizar o hospital. A polícia chegou no lugar, encontrou que nenhum vandalismo. Hoje, IDE vai explicar à polícia, como estás a ver, eles estão aí, a dizer que nós não estamos deixando os pacientes a entrar. Mentira. Mas os pacientes, se entrarem lá dentro, você encontrar as pessoas estão a trabalhar normalmente. Eles estão ameaçando os funcionários do regime de contrato para poder trabalhar. E nós deixamos trabalhar, nós não podemos intimidar quem vai aderir à greve, quem não vai aderir à greve. Nós que estamos a aderir à greve, dos 40 mais um da lista que fomos transferidos, estamos aqui. Nenhum momento. Dá uma pausa aqui só para explicar. Eu não estou mostrando imagem, porque obviamente isso aqui é de uma outra plataforma. Portanto, respeito a outra plataforma, mas acho importante estar comunicando, estar mostrando, nem que seja, mostrei rápido, nem que seja comunicando, portanto, está se passando. Portanto, também tem que respeitar a outra plataforma. De qualquer forma, vocês veem o que a senhora está dizendo. Uma enfermeira-chefe, talvez, pela imagem, pela postura dela, são ameaçados em todos os sentidos. Polícia chega, o povo reclama, mas o povo reclama por quê? O povo reclama porque o povo quer ser atendido. Mas eles estão fazendo uma greve pelos direitos deles. Médicos e atendentes, de uma forma em geral, estão sendo chamados de volta após 30 anos, quando não deveriam. O que mais existe é a gente precisando de trabalho. O que mais existe é gente se formando em Angola e sem oportunidade de trabalho. Por que não chamam essas pessoas novas? Por que não dão oportunidade de mão de obra a estas pessoas novas? Por que estão chamando pessoas que já estão exatamente na lista de espera dessas reformas e que nem essas reformas recebem? Estão chamando eles de volta. Pessoas que estão cansadas, pessoas que já deram 30 anos do seu couro, que já atuaram durante 30 anos trabalhando e que agora querem suas reformas, querem descansar. Estão chamando de volta. Estas pessoas, como ela bem diz, estão fazendo a greve, mas tem gente dentro do hospital trabalhando. Portanto, estão confundindo as áreas, estão se aproveitando do facto de eles estarem fazendo greve com direito, está na Constituição, é legal perante a Constituição fazer greve sim, seja de que tipo for, e eles que estão, obviamente, tristes por toda uma situação que ocorre dentro do país, porque isto que eles falam aqui ainda é pouco, porque não estão falando tudo, porque dentro dos hospitais públicos, eu já falei isso também, até já entrevistei um menino aqui, fiz uma live aqui no canal, onde ele fala, e muitos já falaram isso, nos hospitais públicos falta luva, falta maca, falta tudo. Falta tudo. Agora, se um paciente fala isso, imagina para um médico, para um enfermeiro, para um profissional da área da saúde, que tem sentimentos, tem alguns que não têm. Agora, tem uma boa parte que tem. Como é difícil para eles trabalharem, sem contar as horas que trabalham, porque é trabalho escravidão, e nas condições em que trabalham, e com o salário que trabalham. Chega uma hora que cansa, e o que eles estão fazendo é certíssimo. Dou parabéns a esta turma que levantou a bandeira e que resolveu fazer exatamente o que eles estão fazendo. Dou parabéns. Como ele diz, falaram no senhor agente de dizer que
o gabinete provincial é que toma a decisão para não ser transferido para o posto. Então, não é o gabinete provincial. Joana E eu Helena. posso ser transferido coletivo. Porque eu não sei no gabinete provincial, junto com a guia do doutor Mseque, doutor Biuma e a doutora Wanda, cada um tem o dia dele que veio trabalhar do Divina de Providência. Como é que vão nos meter numa guia coletiva? Mais de 40 médicos do Hospital Divina Providência, em Luanda, que se Divina encontram Providência. em greve, dizem que estão a sofrer represália, opressão e transferências forçadas por parte da direção. Joana, o que você vai terem fazer, reclamado Joana Helena? a atualização salarial, Competência em melhoria das condições pessoa, de para não trabalho dizer o e contrário. por estas razões já foram eliminados do sistema. Isto é um problema que pode ser resolvido ao nível da direção do Hospital Divina. Bom, agora a opinião de outra pessoa. Então, Joana Helena, o que é que você tem a falar desse hospital? O que é que você tem a dizer? Por onde você passou, senhora governadora? Você só fez burrada. Por onde você passou, você deixou lixo, você deixou porcaria, você deixou rastros de coisas mal feitas. Se você encontrou algo ainda mais ou menos, você deixou por menos. Você chegou na capital, onde você já viveu, onde você não era ministro, onde você era algo de algo. Hoje você é governadora. Você está deixando a cidade de Luanda esburacada. A cidade de Luanda nunca teve tanto buraco como agora. A cidade de Luanda já teve lixo. A cidade de Luanda é um lixo só. Um lixo só. E você agora encontra uma cidade que teve problemas. A cidade de Luanda sempre teve problemas. Só que agora, a cidade de Luanda, com a governadora que tem, agora junta uma equipe fantástica de pessoas que são verdadeiros algozes da nação angolana. Começa pelo presidente da República, junta uma equipe violenta, ministra da Saúde, e para completar, a governadora. Uma pessoa que já tem um currículo, meu Deus do céu, como é que você consegue estar ainda no governo de Angola? Todo mundo está vendo o currículo que esta mulher tem, que nunca fez nada de bom. Eu só posso pensar que o teu cachê, de alguma forma, e por algum motivo, não é? Posso fazer assim. Quem não sabe o significado de assim, me pergunta em particular. Por algum motivo, o teu cachê é alto. Por algum motivo, você se segura no governo. Porque qualquer bom presidente que olhasse para uma figura como tu, já te teria posto no olho da rua. Você, como governadora de Luanda, vendo como está a área da saúde, a primeira coisa que você faria seria chamar sua coleguinha, ministra da Saúde, ou então, questionar, porque você é governadora. Cacete! Pedir uma audiência à mesma e questionar a pasta da mesma por todos estes problemas que têm se levantado. Como está o hospital do Covid? Ou tu vai me dizer, tacanha, que tu não está sabendo como está o hospital do Covid? Não é tu que vai lá parar, não é, infeliz? Não é tu que vai lá parar.
Nem tu, nem os teus filhos, nem o teu marido. Porque se tu, quando vai à camela, tu vai num sistema que parece filme americano, porque tu tem medo que uma cobra pique o teu pezinho, que mais parece outra coisa, né? Mas tudo bem. Tu usa de uma segurança astronômica, porque tu tem medo que uma cobra te pique. Imagina se tu ia parar naquele hospital do Covid. Tu tem medo que as pessoas usem o teu banheiro quando tu vai à camela. Não é verdade, governadora? Quando tu esteve na camela, ninguém podia usar o banheiro que tu estava usando. Porque o teu xixi é diferente do xixi dos outros. Portanto, se alguém fizesse xixi e melasse a tampinha, tu ia ficar preocupada. Talvez pegasse uma contaminação. Porque tu és muito importante. Folgada. Eu ainda estou me recuperando minha enxaqueca. Talvez eu termine este vídeo e fico enxaqueca só de pensar em ti. Porque eu não consigo. Eu sou ser humano. Mas eu sou ser humano. Eu não consigo imaginar um ser que não é ser, que não é gente como você, nem como a ministra Silvia, que lidam tão em pastas tão importantes. Ver estas coisas acontecerem, que é a área da saúde, e serem verdadeiros animais. Você consegue me entender, ó criatura? Você que me desafia desde 1999, você consegue ter a percepção de me entender? Porque eu não tenho medo de ti, criatura. Mas eu não tenho um tiquinho de medo de ti. Nunca tive, você sabe disso. Se existe alguém em Angola que sabe disso, é você. Você só é corajosa quando você está rodeada de gente, porque cara a cara você não me encara. Porque você é de gente... Não, você é gente, você só não é humana. Como é que você é uma governadora que não cuida da sua cidade? Você não cuida das áreas que seriam importantes para o povo. Você não consegue se reunir com a ministra da Saúde e questioná-la. Você está no seu direito, você é governadora. Senta, faz uma planilha. Você quer que eu te ensine? Senta com a sua assessoria. Você adora assessoria. Você adora público. Você adora aplausos. Por mais feia que você seja, mas você adora aplausos. Senta, faz uma planilha. Se você não sabe, pergunta para a tua assessoria como faz. E pergunta para a ministra. Por que que o hospital, este hospital que eu acabei de questionar, está nesta situação, ministra? Só mostrar uma imagem rápida. Por que que este hospital está nesta situação? Por que que os médicos estão estrabuchando? Estão reivindicando? Ah, não é meu papel. Claro, não é. A senhora é governadora. Por que que o hospital do Covid está nesta situação, ministra? Todas estas posturas, você, Joanalina, deveria fazer. Encostar a ministra da Saúde na parede. E se a ministra tentar deslizar na manteiga? Ah, muito simples, querida. Leva o teu problema a um nível acima. Presidente da República, o cara de pamonha, que também não faz porcaria nenhuma.
Afinal, tu tens livre acesso ao mesmo. E se tu queres ganhar Ibope, já que tu gostas de ser estrela, tenta resolver o problema, tenta desvendar o mistério de como anda a saúde em Angola, a saúde pública. E depois que você resolveu o problema, aí tu apareces, tá? Para dar uma entrevista e mostras os resultados do trabalho que tu fizeste, tá? Com planejamento, com ordem, e dás uma bela de uma entrevista. Tu ganhas Ibope perante o povo. E um dos quesitos que tu tens que resolver também é o lixo em Angola. Porque em tudo que é bairro, tudo que é área, são montanhas e montanhas. Tu sabias que lixo dá dinheiro, infeliz? Que o lixo é reciclável. Sabias? Eu sei que tu não pisas em lixo. Que o teu sapatinho importado não pode pisar em lixo. Mas não precisas pisar, não és tu que vais fazer a limpeza. Mas aprende, criatura, do teu Google ensina muita coisa. Caso tu não queiras aprender, manda a tua assessoria em... Clica. Estás em África. Nós costumamos dizer África, que, olha, já dizia Tony Blair, aquele continente do lixo. Não, realmente é. Começando por Angola. Mas o lixo dá dinheiro. É reciclável. Aprendam. Não é à toa que aqui na Europa, Estados Unidos, vocês aí são vistos como quase bichinhos de árvore. Epá! Nós, angolanos, com muita honra, não temos que pagar por vocês. Porque vocês querem se manter só assim, com essa imagem. Porque são incompetentes. Porque nós não somos. Tanto é que você me roubou os meus projetos. Porque vocês só sabem roubar, ser incompetentes. E nem quando roubam, roubam e não sabem copiar. Então faz assim, querida, faz assim. Conversa com a tua coleguinha, sabe? A Silvinha. Pergunta para ela por que esse hospital está do jeito que está. Porque esse trabalho escravo, amiga, tem que acabar. Vocês pediram a libertação de Angola há mais de 46 anos e disseram, já disse Agostinho Neto, que era para a liberdade do povo. Que liberdade, ô criatura! João Lourenço, tu és o pior dos três. Tu és o pior, continua afirmando. Dos três ditadores, tu és o pior deles. A escravatura de antigamente continua existindo hoje. O povo de Angola continua escravo. Escravo. O povo de Angola continua passando fome. E vou provar também aqui agora. Eu estou sempre falando disso. Eu tenho honra de ser angolana. Mas vocês sabem por que eu tenho honra de ser angolana? Não é por causa da cor da pele. Apesar que a minha cor de pele e o meu cabelo incomodam pessoas como Joana Lina. E como muitas outras, que eu poderia dar outros nomes. Mas como elas não estão no momento do filme, estou só falando de Joana Lina. Incomodam. Agora não deveriam incomodar. Vocês deveriam ter honra da cor que vocês têm, do cabelo que vocês têm. Vocês deveriam se valorizar como mulheres. E não querer copiar até isso. Com cabelos loiros, como sei o quê. Epá, tenham vergonha na cara. Se valorizem como mulheres que são. Tenham vergonha na cara. Se ocupam os cargos que ocupam, lutem pelo que são. Lutem pelos cargos que têm, pelas pastas que têm. E não é só roubar e não fazer nada pelo povo. Povo esse que é igual a vocês. E que vocês não dão a mínima. E vem falar de mim. Vem falar de mim. Eu amo o meu povo. O meu povo, que é do vosso tom.
Mas eu não penso assim, eu não penso como vocês. Eu penso que nós somos todos iguais. Para mim não existe cor, não existe raça por tonalidade, somos todos iguais. Mas para vocês não. Vocês eu chamo de cor-de-rosas. Vocês sim se diferenciam do vosso irmão. Se acham muito importantes, desfilam em belos carrões, usam relógios de 500 mil dólares. E quando um irmão chega para vocês para pedir ajuda, vocês maltratam. Não é, Joana Lina? Não é, João Lourenço? Querem que eu continue a dar nomes? Posso dar. Albino Malungo. Tantos outros que eu conheço que fazem isso. Alberto Correia Neto, não é verdade? Chama tua colega, Tiovinha, e pergunta por que as coisas na área da saúde estão correndo tão mal. Por que o atendimento não acontece? Por que hoje os profissionais na área da saúde estão se queixando, estão reivindicando? Por que hoje, estão pedindo para que os ex-funcionários, médicos, enfermeiros, estão pedindo para voltar? Pessoas que exerceram seus cargos por 30 anos e hoje estão pedindo para voltar. Esse direito não está na Constituição, eles não são obrigados a voltar. Pelo contrário. A lei obriga a que paguem as suas aposentadorias e eles não são obrigados a voltar, nada os obriga a voltar. O que Angola mais tem é gente jovem precisando de emprego. Gente que está se formando nessas áreas. Por que vocês não dão direito aos jovens de entrarem? Estão chamando agora os mais velhos? Que besteira é essa? Vocês estão malucos? Na Previdência, como deve saber, espaço de conforto. Mulheres sofredoras, mulher batalhadora de manhã. Outro caso. E a polícia tem que gastar mais daquilo que... Então, aqui tem dinheiro. Então... exploração, até mesmo de exploração sexual. Eu estou só voltando. Da saúde, se quisermos médicos, enfermeiros que trabalham naquela unidade hospitalar, uma unidade que... Todo mundo está aqui no banco. Aqui... Há pouco eu falei de fome, né? Portanto, é assim, eu já tinha falado também neste assunto em alguns dos meus vídeos, porque a gente acaba se perdendo. Quando eu me dirijo sempre ao presidente da República, e não é com amor, já falei claro isso, não é com amor, nunca será com amor, e a cada dia que passa eu tenho menos respeito pelo senhor, menos respeito. O Minarsa é um órgão que representa a área dos pobres, né? Eu lembro da última vez que eu estive no Lubango. Eu já trabalhei numa área hoteleira do Lubango. Se muita gente não sabe, mas eu também já falei aqui no canal. Uma das áreas de atuação, uma das minhas áreas de atuação em Angola é hotelaria e turismo, mas que eu sempre tentei juntar dentro dessa área o trabalho humanitário. Porque eu acho que, e não dando detalhes, porque aqui, obviamente, eu também sou muito... sou muito olhada pelo movimento MPLA, e toda e qualquer dica, né? Sabe como é que é? Roubam. Portanto, eu não dou muitas dicas, mas dentro dessa área nós também podemos trabalhar o lado humanitário. Portanto, não dou mais dicas, porque senão realmente elas são levadas, né? Mas dentro dessa área isso também pode acontecer. E quando eu estava no Lubango, que eu acho uma região muito bonita, mas parece que agora não está tão mais bonita, né?
mas na época em que eu andei por lá, era uma região muito bonita, com um domínio português muito forte. Hoje não sei, mas naquela época tinha um domínio português muito forte. Eu fiquei encantada com o banco. Eu lembro que na última vez que eu estive lá, eu fiquei 2 meses e meio, quase 3 meses no banco, no grande hotel da Willa. Depois fui convidada a ir para outro hotel, que agora não vou dar o nome, não faço questão de dar o nome, por uma série de fatores, onde fiquei mais um tempo, e foi até daí que depois eu comecei a vir para Portugal. Nesse espaço de tempo, eu ainda estando no grande hotel da Willa, foi quando eu comecei a fazer muitas pesquisas de como era o Lubango, que na área de hotelaria e turismo, nós somos obrigados, para conhecer o terreno, né, a pesquisar, a conhecer, principalmente pelo turismo, né, a conhecer o terreno, como a gente diz, né, a pesquisar, a ir atrás, a conhecer, a estudar para o desenvolvimento do turismo. E assim, pegava o Jeep e ia conhecer tudo. E nesta descoberta de como era a terra, o Lubango, em muitas áreas, né, fora do Lubango, eu conheci, né, não só a região do Lubango, como fora do Lubango. Depois fui até o Namibe, portanto, Serra da Leba, depois Namibe, e fora outras regiões, e tive muito contato com as tribos das Mumuilas, as Mocubais, e isto foi uma das coisas que mais me encantou, me sensibilizou, acho que até me humanizou. Além de tudo que como humanitário eu já vivi, foi este contacto fantástico com as Mumuilas e as Mucubais, né? Mas principalmente o meu contato maior foi com as Mumuilas, aonde uma das coisas que me deslumbrou é que, para eu ter o contato com as Mumuilas, eu estava com uma amiga que trabalhava comigo, mais um rapaz que também trabalhava conosco, era a parte, vamos dizer assim, que de agenciamento de viagens, né? E depois nós tivemos que parar numa área que seria a área administrativa, que nos faria, ou que seria o nosso contacto para chegarmos até às tribos das Mumuilas, e eles é que falavam o dialeto, né? Porque nós não falávamos. E ele é que sabia, conhecia todo o caminho, e depois lá, no caso, quando a gente estivesse em contato com as Mumuilas, eles é que iam ser os interlocutores, né? Eles é que iriam falar, né, através do nosso grupo, porque nós não falávamos, né? E era o senhor Pedro, se não me engano, a dona Terezinha. Estas fotos estão todas no Facebook, né? E o senhor Pedro, muito carinhoso, eu ia dirigindo o jipão lá, e era daqueles jipes, né, que só faltavam falar, né? Não podia tocar um arbustozinho no jipe, o jipe gritava, né? E o senhor Pedro foi o tempo todo dizendo: olha, Filó, é assim, quando você estiver na tribo, você não pode abraçar o soba, você não pode dar a mão para o soba, você não pode beijar uma senhora, a esposa do soba, não é? Você não pode abraçar, tocar, porque elas estão nuas, não é? Elas estão só com um paninho e tal. E ele começou a... E eu, sim, tá bom. Tá bom. E eu só dizia, tá bom. Mas o senhor Pedro, que estava atrás, né? Porque a minha amiga estava do meu lado, e eles iam atrás com esse rapaz, nosso amigo. Mas ele de vez em quando me tocava assim no ombro e dizia: a Filomena, tá entendendo? Porque é sério. Tá bom, seu Pedro, claro, tô. E eu preocupada com o caminho, que era no meio do mato, e aquele jipe gritando, né? Parecia nervoso o jipe. Bom, quando chegamos na tribo, descemos, deixamos o carro uma certa distância, eu ia cumprindo tudo que ele dizia, e fomos, ele na frente com a dona Terezinha. Aí quando chegamos na tribo, logo eles começam a aparecer e
uma das primeiras pessoas que aparece é exatamente um soba, muito alto, devia ter 1,90 m o senhor, e uma das esposas, né? E, como ele disse, ela estava só com aquela tipo sainha, uns colares atravessando o peito, e lá vem os dois, né? Aí estou eu, essa minha amiga e as outras, que eram as diretoras do hotel, uma em cada área, atrás, e mais algumas pessoas que tinham outro carro atrás de mim. Desculpem. Eu estava atrás do seu Pedro e comecei a acelerar, né? Na hora em que o seu Pedro começa a falar lá no dialeto com eles e tal, e eles olhando para mim. Aí quando ele se dirige, ele vira para mim, né, e começa a querer me apresentar, não deu outra, eu vou na direção do Soba, dou a mão para o Soba, então como vai o senhor, né? E me agarro ao Soba para dar um abraço ao Sobra. O seu Pedro olhou para mim assustado, quer dizer, tudo aquilo que o seu Pedro disse para eu não fazer, foi exatamente o que eu fiz. Não bastasse eu ter dado a mão para o Soba, né, cumprimentá-lo, como vai senhor, tudo bom, Soba, né? Depois eu vou na esposa do Soba, dou 2 beijos, pá, e abraço a mulher que estava pelada, né? Ela ficou olhando para mim assustada, né? Não podia fazer aquilo. Aí o seu Pedro falou, dona Filomena, eu falei para a senhora não fazer isso. Eu falei, eu já fiz. E fiquei olhando para a cara da Mumuila, né? Aí ela olhando para mim assustada, eu olhando para ela também como quem dizia, agora vou apanhar. Aí ela olhou para mim e começou a falar disparada. Eu não entendia patavena do que a senhora estava falando. Aí ela... Mas ela estava nervosa. Aí eu falei, ai meu Deus, vou apanhar essa mulher. Aí eu falei para o seu Pedro, fala para ela parar de gritar, porque eu não fiz nada demais, eu só dei um beijinho nela. Nisso, quando eu olho para o Soba era muito alto. O Soba estava rindo. Eu falei, tá vendo, mas ele gostou, porque ele está rindo. E o seu Pedro ria e ao mesmo tempo queria falar sério. Nisto ela vira para mim e começou a falar comigo e eu não entendia nada. Eu falava, seu Pedro, diz para ela que eu não estou entendendo nada do que ela fala. Nisto ela vira para mim e simplesmente começa a apertar meu peito. Eu falei, seu Pedro, qual é desta mulher? Essa mulher está me apertando meu peito, eu não estou gostando. Aí eu comecei a apertar o peitinho dela. Porque ela estava pelada, eu comecei a apertar o peitinho dela. E o seu Pedro, dona Filomena, não faça isso, o senhor não pode apertar o peitinho dela. Eu falei, mas ela apertou o meu. Então por que ela apertou o meu? Se eu apertei o... Bom, quando eu apertei o dela, ela não gostou e começa a me bater no corpo. Bate no meu peito, depois bate na minha bunda. Eu falei, seu Pedro, que brincadeira é esta? Ela está me batendo. E eu começo a correr pelo campo. Bom, virou uma grande risada, era o Soba rindo, era todo mundo da tribo rindo, acho que as pessoas estavam comigo rindo. Resumo, virou uma grande palhaçada, eu correndo pelo campo, fugindo dela, né? Ela, cada vez que chegava perto de mim, ela enchia a mão para me bater na bunda, e eu dizia, você gosta de mulher, para de me bater. Ela não entendia nada. O seu Pedro rindo, dona Terezinha rindo, e eu só dizia, seu Pedro, me socorra, essa mulher só quer me bater. Bom, resumo, no final, para acalmar aquela Mumuila, eu tive que agarrar ela com muita força e abraçá-la. E falava, para! E vocês sabem que as Mumuilas têm aqueles cabelos, né? Com aqueles negócios, né? Aqueles produtos naturais, né? Que realmente o cheiro não é dos mais agradáveis. E aquilo, eu que tenho enxaqueca, né? Ainda ontem fiz um vídeo falando disso, aquilo estava entrando assim e quase me deixando tonta que eu ia cair, né? Então eu abraçava ela, mas com a cabeça de lado, e eu falei, seu Pedro, me socorra porque eu estou ficando com dor de cabeça. Nisso, seu Pedro chegou, falou, e ela virou para o seu Pedro e falou, eu gostei muito dela. Eu falei, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu já estava cansada de correr. E a outra brincadeira que eu fiz com ela, eu falei, estamos em paz, né? Estamos em paz. E ela me imitando. Só que quando eu fiz isto, eu tinha uns anéis, ainda bem que eram bijuteria. Ela virou para o seu Pedro, veio na minha mão e já começou a puxar. Eu falei, para! Que isso? Para! E o seu Pedro, ela quer os teus anéis. Eu falei, daqui a pouco vai querer minha roupa. Deve ser para descobrir, né? Porque eu puxei as xuxas dela. Aí ele virou e falou, ela quer os teus anéis. Eu falei, ainda bem que são bijuterias, né?
não sei se foi um sexto sentido, né? Eu falei, não vou te dar meus anéis, não. E ela puxava, ela não queria saber, ela puxava. Eu falei, seu Pedro, eu estava de óculos escuros, e ela puxava. Eu falei, não. E ela, não, ela me imitando. Resumo, eu acabei tirando aqueles anéis para dar, só que ela tinha os dedos grossos, né? Então o anel cabia só neste dedinho até a metade. E ela pôs o anel aqui, eu falei, vaidosa. E ela me imitava, vaidosa. Quer dizer, virou uma grande brincadeira. No final disto tudo, isto é só para vos contar que nem sempre precisamos falar o idioma, porque, e é o lema que eu uso, a maior forma de você se comunicar com uma tribo ou com qualquer povo é o amor. Essa é a melhor forma de você chegar em alguém. Ela botou o dedinho aqui, o anel aqui, depois veio outra, tirou o outro. Eu saí de lá sem anéis. Depois, no final de tudo, né, andamos, visitamos, olhamos outras casinhas, no fundo aquilo são casinhas deles, né? No final de tudo, antes de eu ir embora, tivemos uma conversa, que é essa conversa que eu vou vos explicar, e no final de tudo me levaram para uma área onde eles fazem aqueles potes de barro, né? E onde fazem aqueles cestinhos de vime, a gente chama de vime, eu não sei como vocês chamam aqui em Portugal e até em Angola, mas são aqueles cestinhos de vime, né? E eles me encheram o carro de presentes. Tudo pela forma carinhosa com que eu, apesar de ter errado, ter feito tudo ao contrário do que o Sr. Pedro me disse para fazer, eles sentiram em mim que eu fui tão natural, que eu fui tão autêntica e que eu brinquei com eles, que eles me receberam de coração. Por exemplo, entre eles você não pode fotografar, né? Eles cobram, tanto eles quanto as mucubais. Você vai tirar uma foto com eles, eles cobram. Eu tirei imensas fotos, depois o resto da turma também tirou fotos, eles não cobraram. E no final ainda ganhei um bando de presentes, os cestinhos de vime, os cestinhos de as cumbucas de barro, né? Eles encheram o carro. Depois no final houve abraços e sem maldade, e ficou aquele carinho entre nós. Portanto, foi um momento muito marcante na minha vida. Foi o meu momento nas tribos das Mumuelas. Errando, não respeitando aquilo que o Sr. Pedro tinha me pedido, que era não pode abraçar, não pode beijar. Eu tenho uma certa dificuldade em assimilar essas normas de não pode. Eu chego lá e faço tudo ao contrário. Mas não é por falta de respeito, é porque é meu jeito de ser. E de repente, não havendo maldade, porque o meu linguajar é o amor, eu quando chego já vou chegando, beijando, abraçando, e talvez por eu demonstrar que realmente não há maldade, as pessoas consigam ver isso e acabam me respeitando. Nesse encontro, quase no final, nós sentamos todos e ali, com o apoio do Sr. Pedro, o Soba, a mulher e depois todos eles, começaram a dizer que precisavam de ajuda, porque neste espaço-tempo o Soba e todo mundo começaram a fazer suas queixas, porque uma das coisas que eu percebi é que a alimentação deles era feita em fornos de lenha, né? Mas eu vi que o forninho deles estava quebrado, estava todo... Eu uso um termo que é de milinguido, que significa que está todo caído, todo... Não dava para cozinhar nada, porque ele estava meio destruído. E eu perguntei por quê. E eles falaram que com as chuvas, né, porque aquilo é tudo feito de barro, de tijolos, né, e eles falaram, nós fazemos, eles juntavam os tijolinhos, né, e depois punham lenha e carvão, e como se fosse palha, e ali eles faziam a sua comidinha, né, porque aquele forno que eles precisavam, eles não tinham condições para construir. Aí na hora eu fui ao carro, porque eu andava sempre com um bloco de papel, né,
Eu sou escritora, portanto, eu sou daquelas que de repente paro, basta olhar uma paisagem, basta olhar alguma coisa e eu crio. Ou escrevo poemas, ou escrevo alguma coisa, ou lanço ideias através de simplesmente estar a olhar para uma paisagem, as ideias vêm. Então eu fui ao carro, peguei aquele meu bloco e comecei mais ou menos a anotar tudo que eles precisavam. E comecei a desenhar, né, uma possível ideia para eles do que eles poderiam fazer. E eles gostaram. Né? Eles foram dizendo, não, nós precisávamos ter apoio para ter um forninho de novo. E eu comecei mais ou menos a passar para eles a ideia do porquê que eles não desenvolviam, né, se eu pudesse apoiá-los, um projeto turístico. E não vou entrar em detalhes agora, né, porque estaria passando de novo uma ideia aqui para o pessoal do Lubango. Portanto, foi um projeto que eu desenvolvi na época. O SOBA ficou encantado. Era uma coisa simples, onde a ideia era, em momento algum, as mumuilas e as mocubais podem ser urbanizadas. Eles não querem ser urbanizados, eles querem estar ali, no local em que eles se encontram, no mato. Portanto, eles não gostam da cidade. O que eles me disseram é, nós gostamos do nosso lugar, o nosso lugar é este, aqui no meio do mato. Eles não gostam nem de contato muito humano. Óbvio que quando pessoas como eu chegam, e daí o cuidado do Sr. Pedro, olha, você tem que respeitar as regras, você tem que fazer isso, porque são regras. Talvez eu tenha sido um caso à parte, porque eu soube ter jogo de cintura, eu soube brincar. Não é que eu seja um caso raro, existem pessoas como eu, pela linguagem do amor, sabem brincar, sabem abraçar, sabem tocar, mas existem outros que não, podem ser abusivos. Talvez eu não saiba explicar exatamente o porquê, né, que eu fui acariciada por aquele povo. Muitos não são, né? O que eu sinto é que eu realmente desenvolvi um projeto. Eu cheguei a levar ao governador da época, cheguei a questionar com as pessoas em questão que eu estava envolvida, naquela época do Grande Hotel da Willa, cheguei a levar ao empresário em questão, né, que estava envolvido em Luanda, questionei com algumas pessoas sobre essa ideia, esse projeto, onde em momento algum era tirar as mumuilas do seu local. A ideia era levar os turistas até aproximadamente onde eles se encontravam. Portanto, não era que os turistas chegassem até as áreas onde eles residiam. Era criar um projeto onde as mumuilas, tá, e os seus familiares, portanto, toda a área, tá, que ali envolve mulheres e ali envolve homens, mas não deixar que os turistas se aproximassem da área onde eles moravam, mas criar uma área onde eles tivessem uma área para venderem os seus produtos e eles pudessem ter, através dos seus produtos que eles faziam, que eram as cestinhas, eram as cumbucas de barro, porque eles fazem coisas muito bonitas, eles pudessem ter a sua rentabilidade. Portanto, eles são uma atração de África, assim como existem os povos da África do Sul, assim como existem em outras regiões de África, nós em Angola também temos. Portanto, eu estava criando um projeto para que as nossas tribos não morressem, as nossas tribos fossem uma atração, mas todos os estrangeiros ou angolanos que fossem até aquela região soubessem respeitar, e o governo da província criasse um projeto que apoiasse e desse estrutura de respeito às nossas tribos. Portanto, esse projeto eu apresentei, esse projeto eu fiz de tudo para que esse empresário que me levou para o Lubango, né, e o governador me apoiassem para que eu pudesse desenvolver. Agora me perguntem se o projeto foi para frente. Me perguntem. Foi? Não foi. Não foi. Me perguntem onde está o projeto.
deve estar na retrete. Deve estar na retrete. Portanto, é com dor. É com muita dor. Porque eu, quando visitei as Mamuilas, eu, quando fui, mesmo errando, quando o senhor Pedro me disse, Filó, faz isso, tens que respeitar as regras das Mamuilas, né? Porque eu já fiz isso com outras áreas que num vídeo engraçado eu irei vos contar. Eu não sei por que cargas d'água, se é carisma. Eu sempre fui acarinhada por todos. Então, eu errei. Mas o simples facto deles depois me abraçarem, me acarinharem e no final ainda me presentearem, aquilo se tornou um laço tão forte que eu pensei, se tornou, eu vi quase como uma obrigação, eu tenho que ajudar este povo. Aí, de repente, você faz um projeto, porque depois que eu saí, eu fiz um projeto, cheguei nesse empresário, cheguei depois no governador, e estes calhordas fizeram nada. Nada. Para acontecer o que está acontecendo hoje. O sul de Angola e as Mumuilas e toda a turma das Mumuilas, portanto, o povo está passando fome. E está chegando ao ponto deles irem para a cidade do Lubango, mendigar. E até, eu diria que ataques sexuais estão sofrendo. Aqui instalaram-se nas ruas, hoje em cada passo que se dá, estão sempre a pedir dinheiro ou comida, tudo por causa da fome. Tapiti Simora. Eu do mato Tapiti Simora. São quantas aqui só que nesse pé? Não conhecemos somos quanto, que Tapiti Simora. Lá no mato não tem comida, agora está Tapiti Simora. O assunto já começa a envolver muitos mistérios, porque há também a existência da exploração de menor. É ali onde entra a Polícia Nacional. 19 horas, fim de mais um dia para estes pequenos. Polícia segue rasto e descobre zona da África com mais de 100 crianças exploradas com condições precárias. Temos informações que há muitas crianças que se fazem as ruas a pedir. Como nós podemos acompanhar no bairro do Calumbiro, mais de 30 crianças estavam, portanto, naquela residência. Estes são os lugares onde comem, aqui é onde dormem. Vão pedindo dinheiro, valores, não pedem até alimentação, valores mesmo. Porque, na verdade, algum deles, infelizmente, hoje não conseguimos encontrar eles lá, porque devem pagar renda nos donos da residência que estão dentro dessa zona que nós damos o nome de África. Uma noite foi mesmo de operação, a polícia ainda desvendou outros lugares onde estão escondidas muitas destas crianças que pedem na rua e outras, afinal, têm sofrido violações. Temos já algumas pessoas, portanto, detidas, que estão implicadas na prática, portanto, desses crimes, seja o de exploração de menores, bem como daquelas pessoas que, portanto, estão implicadas ou suspeitos do crime de violação sexual a menores. Fome e exploração de menor levou também o governo provincial da Huila a buscar soluções para pôr fim ao surgimento da tribo Muila e outras nas ruas da cidade do Lubango. Porque precisamos, muitas delas não têm registro civil, se ela não tem, o pai também não tem, precisamos de pô-la na escola, precisamos... Agora é uma governadora na Huila. Quem acompanha e também, muitas vezes, a assistência social que é preciso dar a essa criança. E não estamos preocupados só com as crianças mumuilas, como chamaram em alguns órgãos. Não, estamos preocupados com a proteção das crianças e que vem no âmbito dos 11 compromissos. O governo da Huila já com estratégia definida para colocar fim ao surgimento da tribo Muila nas ruas da cidade do Lubango, pedindo comida e dinheiro.
uma tribo que tinha o seu habitat, foi invadido pela seca, a inoperância da governação, a incompetência dos governantes, o roubo desmedido de quem devia dar sustento com dignidade a essas populações, os dinheiros que deviam ser distribuídos equitativamente foram dilapidados para construir impérios que hoje se tornaram lugares que só os cães e as baratas lá vagueiam. Vivem dificuldades, agora invadem as cidades, e este é um fenômeno que acontece na Huila e depois começa a espalhar-se um pouco pelas grandes cidades, se é que podemos considerar cidade cá em Angola, porque o que nós vemos é lastimável. Esta situação é bastante grave, é uma situação que arrepia qualquer angolano de gema, que sente na pele, coisa que não víamos há muitos anos, porque estas populações tinham o seu habitat, tinham o seu espaço de conforto, tinham as suas lavras, as suas zonas de produção e conseguiam prover o sustento para si. A corrupção afetou-os. Não eles como corruptos, mas efeito da corrupção. Os governantes... Concordo plenamente com o que ele está falando. E como vocês viram, uma região que era tão bonita. Uma região, senhora governadora, Maria João, seu nome, né? Uma região que era tão bonita. Eu não conheço seu histórico, vi agora o seu nome, mas poderei ir atrás, né? Agora vou querer conhecer o seu histórico também. E que a senhora diz que quer proteger todas as crianças, independente das mumuilas, né? Ou das crianças mumuilas. Antes da senhora assumir, eu estive nessa terra, achou que a senhora deva ser daí. Uma região tão bonita. Uma região que, como ele bem diz, eles vivem na lavra. Eles são tipicamente dessa região, senhora. Da mata. Eles não são da cidade grande. Eles não são urbanos. Nós já temos um problema muito sério em Luanda, com as crianças que também não vivem muito na cidade, vivem mais afastados. De crianças que hoje também, por causa de uma máfia chinesa, também estão sendo violentadas sexualmente por chineses. A fome é tão grande, minha senhora, que a governadora que eu questionei aqui no início deste vídeo também não se importa. O presidente da República também não se importa. Afinal de contas, Angola tem uma dívida brutal com a China. Por que o presidente vai se importar? Por que Joana Lina vai se importar? Uma mulher que está mais preocupada com a segurança pessoal dela, que não se importa com o povo, que quando vai a uma Camela Móis, manda reservar um banheiro especialmente para ela, um banheiro especialmente para o marido. Ninguém pode fazer xixi naqueles banheiros, porque no mínimo ela pode fazer... Ela pode pegar uma infecção na peteca. A peteca dela é especial, ninguém pode entrar. Ela não se mistura com ninguém. A cor de rosa é muito especial, não se mistura com ninguém. Como é que nós temos no comando de uma nação pessoas que se acham tão especiais? Tão especiais. Eu pergunto, cá com os meus botões, porque a minha dor de cabeça tá mansa hoje, graças a Deus. Tá só assim um pouquinho. E vocês não sabem a sorte que tem, porque senão eu tava vos atacando a grande hoje. Como é que vocês podem estar no comando de uma nação? Porque até onde a minha cabeça me permite, matematicamente, quem ocupa o cargo de um presidente, quem ocupa o cargo de ou exerce o cargo de um governador ou governadora, de um cargo ministerial, como é o caso da ministra Silvia, todos esses cargos são para o bem de uma nação. Tem que entender de uma Constituição. Ó raios. Que merda vocês fazem na pasta que vocês ocupam, seus animais? Agora, a senhora governadora Maria João, eu não a conheço. Torço
mas torço mesmo, porque a fome está dominando o sul de Angola. As mumuílas, por enquanto ouvimos falar das mumuílas, porque as mucubais estão ali um pouquinho mais abaixo. Logo, logo vamos ouvir falar das mucubais. Que a senhora faça alguma coisa. Torço para que a senhora não entre nesta máfia como as outras. Porque as mucubais e as mumuílas dependem. Elas não são urbanas, senhor. Elas moram no meio do mato. Elas nunca quiseram, e é só uma questão de história. Eu acho que se a senhora está no posto de governadora, a senhora entende história. Elas nunca quiseram, não querem, nunca irão querer ser urbanas. A vida delas é no mato. Pelo contrário, se as urbanizarem, elas vão morrer. E, no entanto, as crianças já estão sendo violentadas ou violadas, ou seja, o rei que o parte que usa o nome, sexualmente atingidas. Está virando padrão aí em Angola? Já estamos indo atrás dos indivíduos e a criança já foi violentada. Agora imagine uma criança que é do mato, uma criança que sempre viveu nesse mundo, vem para um mundo porque não tem comida, porque não tem mais nada, num mundinho que sempre viveu, não tem proteção, um governo provincial que está acompanhando, senhora, tudo isso, em vez de pegar esta turma, está vendo as crianças no meio da rua, está vendo os pais, está vendo todo mundo mendigando. Por quê? Eu não consigo, me desculpe, minha senhora Maria João, eu não consigo entender a sua cabeça. Em vez de vocês pegarem, botarem esta turma num galpão, num armazém, numa área, e dizer, peraí, gente, esta turma não pertence ao mundo urbano. A senhora não estudou? Como é que a senhora está ocupando o cargo de governadora? Em vez de vocês pegarem, botarem no armazém, num galpão, peraí, esta turma não está nem preparada para andar no meio das ruas, porque eles não são urbanos. Eu não os comparo a bichinhos, porque eles não são bichos, gente. Mas são uma cultura, mesmo sendo da nossa terra, completamente diferente. Então vamos pôr eles num galpão, vamos dar estrutura para eles, depois vamos levá-los eles à zona de origem deles e vamos preparar condições para eles. Vamos fazer um acordo com empresários da região. Eles estão perdendo cabeças de gado por causa da seca. E a governadora, se fosse inteligente, minimamente inteligente, fazia um acordo com o empresarial do Lubango e criava condições mínimas para o povo e para as condições das mumuílas. A senhora não concorda comigo? Mas, eu só não vou usar a palavra certa, porque eu não estou ao seu nível. O povo que morra. Estão mendigando, a gente... Não, vamos dar uma solução, não é? Nós vamos dar uma solução. Que solução a senhora vai dar? É mais uns que vão morrer? É mais uns que estão sendo violentados? Não é sua filha, não é? Porque se fosse a sua filha, a senhora sentia no seu fiofó. Mas como não é sua filha, nem a sua sobrinha... Eu só me pergunto o que é difícil para vocês, governantes, realmente estudarem um pouco e serem sensíveis àquilo que é a nação angolana. Sabem por que eu faço esses vídeos? Porque no fundo eu quero que tudo que eu faço chegue ao mundo. Tudo que eu faço chegue aonde eu realmente quero.
às grandes potências, para mostrar quem é Joana Lina, para mostrar quem é João Lourenço, para mostrar quem é a ministra Silvia, para mostrar agora quem é a nova governadora do Lubango, para mostrar como está a situação do sul de Angola, para mostrar a porcaria que está o meu país, matando dia a dia cada vez mais gente no meu país. Um país que até alguns bons anos atrás sempre teve, não vou dizer que não, muita miséria, mas que desde que João Lourenço assumiu, este ditador, o pior de todos, está afundando drasticamente e matando violentamente o povo de Angola. Por isso eu não vou perdoar. Quanto a você, Joana Lina, estás assim, ó, num páreo duro com João Lourenço. E se depender de mim, não te perdoo nem isto. Sinto muito por hoje, gente. Acho que já dei o que tinha que dar hoje. Exagerei até no vídeo para quem teve dor de cabeça e já começou a tilintar. É só falar nela. Epa, ela me tira do sério também. Fiquem com Deus, aos meus amigos. Notícias novas podem me passar, porque faço questão, realmente, porque eu não perdoo. Falou que o povo está morrendo, falou que o povo está na miséria, falou que o povo está dia a dia piorando. Eu faço questão, principalmente quando os astros são estes, eu faço questão de noticiar. Porque pelo meu povo, eu já falei e repito, eu realmente estou aqui para noticiar. Porque pelo meu povo, que eu amo, eu realmente sou capaz de dar a minha vida. Fiquem bem, fiquem com Deus.